No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer um circuito básico oscilador utilizando o 555. Você vai aprender como configurar o 555 no modo astável. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e sejam muito bem-vindos a mais uma aula de 555. Essa é uma série que eu estou fazendo sobre esse componente eletrônico porque ele realmente é muito coringa para diferentes desenvolvimentos eletrônicos e eu acho que se você está começando a estudar eletrônica agora ou já é fã de eletrônica aí já há um tempo, você conhece esse componente e se aprofundar nos modos de operação dele, dominar essas técnicas, vão com certeza te ajudar em diferentes projetos eletrônicos. 555 é um componente eletrônico que está presente em vários produtos comerciais. Ele é muito utilizado principalmente para fazer algumas configurações básicas como o que a gente vai fazer hoje, para não necessitar da utilização de um microcontrolador, gravação de firmware, às vezes para um circuito muito básico que precisa apenas piscar ou acionar e desativar sequencialmente uma saída. Eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação, eu trabalho com desenvolvimento de hardware já há 5 anos. Na verdade, a gente já está no final do ano, já dá quase para contar que já fazem 6 anos. Desde que eu saí da graduação, eu me dediquei a desenvolver mais projetos eletrônicos, a estudar mais sobre eletrônica e sobre desenvolvimento de placas de circuito impresso também. Hoje eu tenho uma loja de acessórios tecnológicos e criativos e por aqui nesse canal eu te mostro os meus desenvolvimentos, um pouco do meu dia a dia, mostro projetos criativos, te ensino sobre eletrônica, mostro também os bastidores de trabalhar com desenvolvimento de hardware aqui no Brasil, tendo uma marca, tendo um produto, fazendo fabricação, desenvolvimento em solo brasileiro. Então se você quer se aproximar aí desse universo, só se inscrever aqui nesse canal, me seguir também nas outras redes sociais, participar das nossas lives que acontecem às 8 horas da noite e você também é muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa comunidade no Discord. E o nosso vídeo de hoje é patrocinado pelo Altium Develop, uma ferramenta que eu uso por aqui que eu recomendo muito você usar também. O Altium Develop é a união entre o Altium Designer e o Altium 365, onde você consegue desenvolver os seus projetos eletrônicos, além de compartilhar simultaneamente com toda a sua equipe de trabalho todos os requisitos e desenvolvimento desse projeto. O Altium Develop ele te permite não apenas compartilhar esses arquivos, mas de fato desenvolver simultaneamente. Você unifica em um só lugar o desenvolvimento eletrônico, seleção de componentes, compras, atualizações, correções, design mecânico, tudo em um só lugar para que toda a sua equipe de trabalho sempre saiba em que ponto vocês estão do desenvolvimento e possam desenvolver em conjunto colaborativamente. Esse é o pacote que tem melhor custo-benefício hoje da Altium e você pode testar essas ferramentas no link que eu estou deixando aqui na descrição. Tem 30 dias para você utilizar gratuitamente e testar a ferramenta no seu fluxo de trabalho também. Para a gente começar esse vídeo, a gente vai dar, assim como na aula passada, uma olhadinha nas portas, nas entradas e saídas do 555, só para você ter isso em mente antes da gente ir para a bancada. Vamos lá! Então vamos dar uma olhadinha no pinout do 555, só para ninguém esquecer e ter isso bem fresquinho em mente. Nós temos aqui 8 pinos, os 2 primeiros são GND e VCC, aqui pino 1 e pino 8. Nós temos o trigger, que é a nossa entrada, o output, saída, reset, que deixa tudo de volta como estava no princípio. Temos o discharge e o threshold, que vão ser os 2 pinos que a gente vai manipular para fazer essa lógica. E temos o control voltage, que nesse momento e em nenhuma das construções que a gente vai modificar, a gente sempre tem um capacitor grudado nele para ele fazer esse controle da tensão. O que mais vai mudar no modo astável aqui é que a gente vai fazer uma modificação em quem que é o trigger e na lógica entre o discharge e o threshold. Vocês vão ver isso na bancada agora. Agora a gente vai fazer a construção do nosso circuito no modo astável e eu vou partir essa construção aqui do que a gente fez na nossa última videoaula aqui sobre 5.5, que foi a construção do monoestável. Como a gente vai precisar mudar poucas coisas nesse circuito aqui, já vou começar com essa construção até para te mostrar que caso a sua intenção seja ligar alguma saída durante alguns segundos, esse daqui é o circuito perfeito para você, o monoestável. Hoje a gente vai desmanchar esse circuito porque a gente vai construir então o modo astável ou oscilador, como ele também é conhecido, e a gente vai ver um efeito bem diferente aqui na saída. Caso você tenha perdido a última aula e queira apenas aprender aqui a parte do oscilador, eu vou deixar aqui também junto nesse vídeo a construção, né, um desenho da construção do esquemático,
para você conseguir observar a protoboard e fazer a sua montagem junto comigo. A gente vai começar essa construção primeiro tirando aqui a fonte de energia do circuito. Eu vou tirar apenas o GND, então agora ele está desenergizado e eu posso fazer as modificações nele. Para a gente modificar os modos de atuação do meu 555, eu sempre vou ter que observar por aqueles dois pinos que eu te contei na aula passada, o threshold e o discharge. Eles são os pinos mais importantes para a gente mudar os modos de atuação por aqui. Como a gente vai fazer um oscilador, a gente também não vai manualmente ficar acionando essa entrada, então a parte do botão também vai ser removida. Eu vou desconectar todos os pinos que envolvem o discharge, o threshold e a nossa entrada, que é o trigger. Prontinho, agora a gente vai começar a construir o circuito astável em cima desse circuito básico, né? Onde a gente tem na nossa saída aqui a conectado LED, o VCC e o GND já estão conectados e no control voltage a gente tem aquele capacitor bem pequenininho de 0.01 microfarad. Isso não muda. O que vai mudar agora é que o nosso capacitor ele vai vir aqui para a entrada. O capacitor ele vai fazer uma função nesse circuito muito parecida com o meu pressionador do botão anteriormente, só que agora ele vai ser um pressionar, né, um acionamento automático, que vai ser feito a partir da carga e descarga do capacitor. Então aqui no meu pino número 2, eu vou colocar a perna positiva do capacitor, perna não, né, terminal, me desculpe. E o terminal negativo vai vir para o GND, sempre tomando muito cuidado para não fazer confusão aqui na conexão do capacitor. Esse capacitor aqui tem polaridade. No terminal número 2, eu vou fazer uma conexão e vou passar lá para o outro lado e conectar no threshold, que é o pino número 6. Agora, entre o meu threshold e o meu discharge, eu vou fazer uma conexão de dois resistores. Vou usar um resistor de 1 kΩ no VCC até o meu discharge e do discharge até o threshold, substituindo aquela ligação que a gente tinha contínua entre os dois. Eu vou colocar um resistor de 10 kΩ. Vai ficar meio apertadinho aqui. Vamos testar o circuito? É só isso. Olha só o funcionamento do meu LED nesse momento. O meu capacitor, ele tá carregando e descarregando, funcionando exatamente como se fosse um clique no botão. Eu coloquei o meu osciloscópio aqui na entrada do capacitor, só para você conseguir ver, ó, que aqui ele tá carregando e descarregando. Tá vendo? Eu consigo ver essa visualização direto aqui no osciloscópio. E se eu tirar esse pino aqui, ó, e passar lá pro meu LED, eu vou ver um comportamento totalmente diferente. Tá vendo? Ó, que aqui ele pula, na verdade aqui ele tá fazendo uma onda quadrada. Eu vou tentar dar um Alt 7 aqui pra gente conseguir ver. Aqui, ó, a gente consegue observar o desenho da onda, tá vendo, ó? Ele é perfeitamente uma onda quadrada aqui na saída, sendo que na entrada ele não consegue fazer uma entrada tão bonitinha. Por isso que a gente acaba utilizando um capacitor, mas não faz com que o capacitor gere já diretamente o pulso aqui pro meu LED, ou o pulso do meu sinal, porque ele não vai ter uma onda quadrada perfeita, ele vai ter ali o tempo de carga e descarga. Com o 555 a gente consegue tanto ajustar esses parâmetros, que agora eu vou te mostrar o que a gente pode fazer para deixar o LED piscando mais rápido, mais devagar, quanto também ter uma saída 100% limpa. Isso aqui não vai ser utilizado apenas no momento de acender e apagar LEDs como a gente está fazendo aqui. Isso aqui pode ser o sinal para a entrada, por exemplo, de um motor que precisa de PWM ou algum outro atuador que você precisa de uma saída PWM para o funcionamento dele funcionar corretamente, ou se você precisa de acionamentos contínuos de algum determinado atuador, que no caso o LEDs é muito utilizado, né? A gente consegue ver esse circuito do 555 em diferentes produtos, praticamente qualquer coisa que sai piscando conforme o tempo, a gente consegue ver um 555 lá dentro, principalmente aí nessa época de Natal a gente consegue ver, né, vários produtos que já vêm com esse sistema de ficar piscando LEDs já por default. Então isso provavelmente lá dentro tem um 555 funcionando dessa forma aqui. Dá para colocar em um monte de aplicação diferente. Até o final desse vídeo eu vou te mostrar como eu apliquei isso aqui em um produto meu. Eu trouxe aqui uma colinha minha para te passar também alguns cálculos básicos para você conseguir ajustar esse circuito aqui para o seu, tá? Vamos lá. Primeiro, tempo do circuito ligado. Então o tempo que a gente passa aqui, que a gente consegue ver o LED sendo acionado. Esse tempo ele pode ser calculado por 0,693 vezes R1 mais R2 vezes o capacitor. O tempo desligado vai ser 0,693
vezes o R2 vezes o capacitor. O R1 é esse resistor aqui, ó, o de 1K ohms, que está entre o pino número 7 e o VCC. O R2 é o resistor de 10K ohms, que está entre o pino 7 e o pino 6. Na hora da descarga, o capacitor só vai utilizar o R2, ele vai passar pelo R2 para fazer a descarga. Por isso a gente também utiliza somente o R2 na fórmula. Algumas dicas, tá? Se você quiser que esse LED aqui brilhe mais rápido, é só colocar um capacitor menor. Você pode tanto diminuir o capacitor quanto diminuir o R2. Agora, para ele brilhar mais devagar, você pode aumentar o capacitor, aumentar o R1 e aumentar o R2. Eu vou diminuir esse tempo aqui, diminuindo consideravelmente aqui o meu R2 para a gente ver como é que vai ficar esse circuito agora. Troquei o resistor de 100K ohms, que estava aqui no meu R2, por um de 10K ohms agora, tá vendo? Olha só como que ele brilha. Eu tentei trocar também antes por um de 1K ohms, mas olha só o que aconteceu. Vai ficar 1K ohms e 1K ohms. Olha só. A impressão que dá é que ele não está desligando mais, mas na verdade ele está oscilando tão rápido que a gente tem a impressão que ele está o tempo todo ligado. Então é isso que está acontecendo, a gente aumentou muito essa frequência de atuação. Lembrando que o capacitor que eu estou utilizando aqui, ele é um capacitor de 10 microfarad. Se eu mudar o valor do capacitor, eu também tenho que fazer as modificações necessárias para chegar no tempo que eu quero de atuação. Ai, meu Deus, derrubei. Aconteceu um breve desastre aqui, eu bati na minha caixinha de resistores e caiu tudo no chão em cima de mim. Calma aí. Esse mesmo circuito aqui, usando o 555, eu utilizei nesse produto aqui, que é um dos produtos que eu tenho na minha loja. Ele é um chaveiro eletrônico, com esse formato aqui de gatinho, e aqui eu consigo ver o meu 555, mas eu fiz uma junção entre o 555 e o CD4017, inclusive já tem vídeo aqui no canal sobre o CD4017, e agora que você sabe como fazer esse circuito com o 555, que é o timer que eu usei na entrada do CD4017 para trocar as portas, você já tem aqui esse circuito completo se você quiser replicar em algum produto seu ou em algum trabalho. Esse é um projetinho bem legal e eu vou te mostrar aqui agora na prática, mudando um dos resistores aqui, ó, tá vendo que eu tenho o R1 e o R2 aqui, nesse circuito, para deixar o brilho, né, o acionamento dos LEDs mais lento. Então eu vou tirar aqui o meu soprador térmico, é claro que eu também já tirei a bateria aqui desse circuito. Vou tirar o meu R2 e colocar 10K ohms. Nesse momento aqui ele tem 1.2K ohms. Tirei o resistor R2, trocando agora para um resistor de 10K ohms. Aqui. Vamos ver como é que esse circuito vai se comportar agora. E olha só que interessante que ficou o resultado do circuito, tá vendo? Mudando aqui o tempo de acionamento. E aqui eu consigo comparar então com o produto original, ele com o acionamento com 2 resistor de 1.2K ohms. Olha só, tá vendo? Consigo fazer essas jogadinhas, consigo fazer esses ajustes. Nesse caso aqui, esse produto, eu deixei o espaço para os 2 resistores e eu defini certinho qual seria o resistor que eu queria, né, medindo aqui pelo efeito visual que eu queria depois da fabricação. Então eu registrei certinho no circuito só o valor do resistor depois no final. E eu consegui fazer todas essas brincadeiras aqui, esses testes, para conseguir trocar os tempos de atuação. Olha só que interessante, tá vendo? Como eu sempre trago os circuitos aqui aplicados em produtos reais mesmo para vocês, então eu também vou abrir um pouquinho do esquemático desse produto aqui, para vocês verem como que eu projetei isso no software de desenvolvimento de placas de circuito impresso, para caso você em algum momento queira levar essa eletrônica aqui para algum produto final, para você entender que isso aqui é totalmente possível e muito aplicado em produtos reais, tá? Não só em chaveiros como eu tô te mostrando aqui. Vamos lá pro computador que eu vou te mostrar isso agora. Então eu tô abrindo aqui o projeto eletrônico do Gatinho Caveirinha para te mostrar então o 555 agora aqui aplicado no projeto. Eu tenho aqui toda a construção do meu 555 no esquemático, então ele tá exatamente nesse modo de atuação, onde eu consigo fazer esse blinking dos LEDs, né, ligar e desligar, mas você está vendo que o output do meu 555, ele não está conectado em um LED específico, ele também não está conectado em nenhum dos LEDs do circuito. Na verdade, eu trouxe ele aqui como uma entrada do meu CD4017.
CD4017 a gente já tem um outro vídeo, como eu falei aqui no canal, mas ele é um sequenciador. E ele é um sequenciador que ele vai trocar as portas de atuação de acordo com uma batida, um clock na entrada. Então, o meu 555, ele tá funcionando aqui como um relógio, como um clock, que vai dizer qual das portas que vai ser acionada e quanto tempo que ela vai ficar acionada também. Então, eu tô usando o 555 aqui em conjunto com outro componente eletrônico, e isso é muito comum de ser utilizado. O 555, ele é muito coringa, tanto para aplicações apenas com ele, quanto em aplicações onde ele se junta com outras eletrônicas, principalmente para a construção de clock. Eu passei para vocês todas as fórmulas para conseguir fazer esses acionamentos, e essas fórmulas vão te ajudar a fazer o clock perfeito para sua aplicação. Vou mostrar ele aplicado aqui na PCB, então, também. Eu tenho o projeto completo desse produto, e como sempre, eu mostro tudo aqui para vocês, né? Aqui, ó, aqui está o meu 555, aqui está o R1 e R2, na experiência que a gente fez ali, eu troquei o R2, né? Então eu tirei esse resistor aqui para você ver agora aqui no projeto. Eu tenho os capacitores que estão aqui e eu tenho o meu CD4017 aqui. No mais, além disso, eu tenho um switch e também tenho o pad da bateria, né? O 555 ele trabalha com uma tensão bem baixinha, então essa bateria de 3 volts aqui já é o suficiente para fazer ele acionar. E eu tenho os LEDs, né, que ficam aqui em volta do gatinho. A gente consegue fazer uma visualização 3D, mas agora que você já viu o projeto na PCB, eu acho que a visualização 3D ela fica até um pouco sem graça, né? Quando a gente começa a produzir as coisas, a gente vê que a visualização 3D ela nunca fica tão bonita quanto o produto final, apesar da visualização aqui do áudio ser incrível, né? Eu consigo posicionar e ver aqui todos os componentes em detalhes. Então é isso, tá vendo? Esse circuito, ele é pequeno, aqui eu usei a versão SMD, então um chip tão pequeno, uma eletrônica tão pequenininha e tão poderosa, né, que você consegue aí aplicar em muita coisa. E é bem diferente quando a gente vê aqui no projeto eletrônico e vê na protoboard, dá pra ver que às vezes a gente tá fazendo o teste na protoboard, parece que vai ser um circuito enorme, super complexo, mas não, né, olha só, ele se resume a isso aqui, isso aqui, isso aqui no produto final. Então é muito palpável, muito real, né, você usar isso em vários produtos, projetos, né? Olha só que legal que fica no final. Eu gosto de ver, gosto quando a minha eletrônica se torna algo palpável assim, dá uma sensação muito boa. Espero que você tenha gostado de conhecer esse circuito eletrônico oscilador com 555. Eu tenho certeza que durante essa aula você já imaginou onde você poderia aplicar, casos onde você já viu funcionamentos que provavelmente são 555 em ação. Então deixa para mim aqui nos comentários esses insights que você teve durante o vídeo. Se você tiver outros circuitos que você já viu ou já fez por aí usando 555 e quer deixar de sugestão para que eu possa replicar aqui em algum vídeo, já deixa aqui nos comentários, porque a gente está fazendo essa série completa sobre 555 e quanto mais experiências eu tiver por aqui, melhor. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!